Olá, olá, graça e paz, queridos, tudo na bênção? Estamos aqui no nosso terceiro capítulo da nossa série sobre família, onde estamos falando sobre a casa de Adão, um lugar protegido, um jardim protegido. Sua casa precisa de proteção? Você já aprendeu comigo como fazer da sua casa um lugar de proteção a partir do princípio da identidade? No segundo capítulo nós estudamos sobre o princípio da autoridade e hoje pegue aí seu papel, seu caderno, sua Bíblia, sua caneta e comece a anotar, porque nós temos muita coisa para estudar, muito material dentro deste pouco tempo que temos aqui para falarmos de elementos fundamentais e inegociáveis para a mudança da sua casa. Então começa anotando aí que hoje, terceiro capítulo, nós estaremos falando sobre o princípio do compromisso. Princípio do compromisso. Anote isso daí e assim que você acabar de anotar o princípio do compromisso, não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Aperte aí, é só clicar aí que você já estará inscrito. Logo em seguida, coloque um like aí, porque isso é importante para que o YouTube reconheça a relevância do conteúdo. Aperta o aviãozinho para você mandar para o maior número possível de pessoas, ok? E o sininho para que você tenha sempre notificação quando tivermos vídeo novo, ok? Nossa campanha se chama Traz Mais Gente para Seguir a Gente, você sabe disso, ok? Então, neste princípio do compromisso, que é o terceiro capítulo dessa série, desta semana, para como formar um jardim protegido, eu quero estudar com você, mas não sem antes orar, pedindo que a bondade do Senhor seja manifesta mais uma vez, como tem sido nesses dias e como será também para os vindouros. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós entregamos nas mãos do Senhor esse tempo e te pedimos, Espírito do Senhor, que todos esses que estão me ouvindo, homens e mulheres, Senhor Deus, pais e filhos, possam ser totalmente tomados pelo poder da Tua presença, Senhor. Que a identidade, Senhor, como já estudado, que a autoridade, Senhor Deus, e que hoje, Senhor, conforme estudaremos, o princípio do compromisso seja uma realidade. Que não tenhamos lares descomprometidos, mas tenhamos lares comprometidos com a Tua voz, com a Tua ordem, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, eu quero começar lendo com você o capítulo 2 de Gênesis, e eu quero ler com você em especial o versículo de número 8. Aqui está o princípio do compromisso. Deus disse assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia, repartindo-se em 4 braços, ok? E mais adiante, vamos dar um salto no versículo 15 e diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor deu a ele esta ordem. Amados, já oramos, já falamos aqui da importância dos 2 princípios que antecederam este. Deus deu ao homem uma identidade, isso está no capítulo 1, versículo 27 de Gênesis, como nós já estudamos, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas no versículo de número 28, a Bíblia vai dizer que ele deve dominar, sujeitar. Então isso está falando do princípio da autoridade. Mas aqui no capítulo 2, no versículo 8 de Gênesis, nós estamos estudando um compromisso que Deus deu ao homem. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Eu tenho dito nesses últimos dias e nesses vídeos aqui que todo milagre ele é antecedido por uma instrução. Deus antecede o milagre, dando ao homem uma instrução para que este milagre ele se estabeleça, ele aconteça. Porque Deus não lida com ninguém fora do princípio do compromisso. Deus não é um Deus sem compromisso.
Nós só estamos de pé, só temos uma família porque Deus tem compromisso com a sua própria palavra. Então, quando Deus se compromete com a sua palavra, Ele exige que nós da mesma forma o imitemos. Lembra-se do princípio da identidade que Deus nos fez para nos parecermos com Ele? Então, você precisa entender que não haverá mudança na sua família, mudança no seu casamento, não haverá mudança na vida dos seus filhos enquanto você não entender que há sobre você um compromisso. E esse compromisso não diz respeito ao papel do outro, diz respeito ao papel que te cabe, à parte que te cabe, a responsabilidade que você precisa carregar. Deus fez tudo para o homem. Quando o homem foi criado, o ser humano foi criado, tudo já estava pronto. E Deus deu esta ordem para que Adão estivesse cuidando do jardim. E é interessante que o texto começa falando no capítulo de número 4 que não havia nenhuma planta no campo, porque Deus ainda não havia feito chover, porque não tinha ninguém que cuidasse da terra. Ou seja, não havia uma pessoa comprometida com aquilo que Deus queria dar do céu. Deus não fizera chover, como consequência da falta de chuva. As plantas não brotaram, Deus ainda não fez chover, e Deus não queria que a planta brotasse porque não tinha quem cuidasse dela. Porque tudo que Deus coloca para germinar, frutificar, florescer dentro da nossa casa precisa de um comprometido jardineiro, de uma comprometida jardineira. Quero que você olhe bem aqui para mim e se responda: você tem sido um jardineiro comprometido com a sua casa? Você tem sido uma jardineira comprometida com a sua casa? Não importa se a serpente entrou e tornou as flores em espinhos, não importa, queridos, se a Eva não cumpriu o papel dela, se o Adão não está assumindo o seu compromisso, você precisa entender-se como alguém chamado por Deus para duas grandes realidades, dois grandes aspectos do que significa ter compromisso com Deus, ok? Então pegue sua caneta, pegue seu caderno e anote aí os dois, coloque aí os dois aspectos do compromisso. Você sabe que nós estamos estudando o princípio do compromisso. Quais são os dois aspectos do compromisso? Ambos estão aqui no mesmo texto, no mesmo versículo. A Bíblia fala: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado, ok? Você vai seguir um pouco mais adiante, e quando você chega no versículo 15, diz que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para o cultivar e guardar. Veja bem, Deus não mandou o homem entrar, Deus pôs o homem lá dentro. Estar vivendo em família é resultado de algo que Deus pôs. Existem muitas famílias, muitos casamentos, muitos ajuntamentos que são oriundos de voluntariedade, de decisão humana e não de uma atitude divina que pôs lá dentro. Deus pôs o homem, pôs o ser humano dentro do lugar que ele havia criado. Então, o meu lar precisa ser resultado de uma criação de Deus e eu tenho que ter o compromisso de mantê-lo. Certa feita, um dos meus filhos me perguntou se o fato de sermos casados no Senhor garantiria que o casamento nunca se dissolveria. Eu disse para ele que não, porque o casamento vem de Deus, mas o compromisso é parte nossa. Deus entra com o milagre da criação do jardim, mas Deus conta com um jardineiro, uma jardineira comprometida em dois aspectos. Quais são esses dois aspectos, Pastor Marcos? Está aqui: cultivar e guardar. Anote aí, por favor. Primeiro aspecto, cultivar. Anotou? Segundo aspecto, guardar. Ok? Quando Deus falou para Adão e disse para ele cultivar e guardar, versículo de número 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim e deu a ele essa ordem para que ele cultivasse e guardasse. E é importante a gente entender, eu quero que você anote duas coisas também importantes. Segura um pouquinho aí os dois aspectos do compromisso que eu volto lá. Por que o tema dessa nossa série aqui nessa semana é um jardim protegido, um lugar protegido? Por quê, queridos? Porque há
dois termos que precisam ser extraídos desse nosso estudo antes de falar dos dois aspectos. Primeiro, jardim, tá? Essa palavra jardim no original é lugar fechado ou protegido. Vem do hebraico gan, G-A-M. Gan é jardim, que é lugar fechado, lugar trancado, lugar protegido. Então Deus, quando colocou o homem no jardim, no gan, Deus estava colocando o homem no lugar protegido, à prova de invasões. Então surge a pergunta, pastor, se Deus colocou o homem dentro do lugar protegido, à prova de invasões, por que a serpente entrou lá? Porque a serpente só pode entrar onde um jardineiro descomprometido permite, onde uma jardineira sem compromisso permite, onde a negligência do descompromisso prevalece. Porque Deus fez um gan, um lugar protegido, trancado, e o nome Éden significa lugar de delícias. Então Deus colocou um jardim, um lugar trancado, num lugar de delícias. A nossa casa é para ser um lugar de delícias e não de amarguras, queridos. Talvez você entre em conflito e diga, pastor, isso não é a minha realidade. Com todo respeito a você, eu não estou dando um estudo sobre a sua realidade. Eu estou dando um estudo sobre como você e eu podemos mudar a nossa realidade a partir do princípio da palavra de Deus. Então, jardim tem a ver com lugar fechado, trancado, protegido. Éden tem a ver com lugar de delícias, não de amarguras. Agora, voltando aos dois aspectos, que é cultivar e guardar. Capítulo 2, versículo 15. Deus deu essa ordem, dizendo a eles, cultivem, guardem. Agora, se eu entendo que o meu compromisso é um compromisso que se subdivide em duas etapas ou em duas ações, eu preciso descortinar o entendimento sobre o significado de cultivar e de guardar, ok? Vamos estudar isso? Anote aí. Primeiro aspecto, cultivar. Cultivar significa promover. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Promover condições para o nascimento. Eu achei isso muito lindo quando comecei a estudar. Deus mandou Adão cultivar o jardim que ele havia feito. O jardim não foi obra do homem. O meu lar não é resultado das minhas obras, é resultado de uma obra divina. Mas eu tenho que ter a responsabilidade de cultivar. E o que é cultivar? É promover condições para o nascimento. Olha bem aqui para mim e me responda. O que você deseja que venha a nascer na sua casa? O que vocês têm desejado que venha a nascer? Queridos, nenhum nascimento é meramente resultado de um desejo. Todo nascimento é resultado de uma ação. Todo nascimento de um ser humano é resultado de uma ação entre um homem e uma mulher. Toda a frutificação de uma árvore é resultado de uma semeadura que fora feita anteriormente, de uma semente plantada naquele solo que se pretende colher. Então você olha para a palavra, e a palavra diz o seguinte: cultiva, Adão. O que você tem cultivado na sua casa? Será que a nossa casa tem sido simplesmente uma casa de reclamações das coisas que não nascem ou das ervas daninhas, dos espinhos que surgiram nela? Cultiva, promova condições para o nascimento. Amados, não há terra que não possa ser aproveitada. Seja um solo rochoso, seja um solo arenoso, vai existir condições se você souber usar as formas certas. Israel é um lugar árido, Israel é um lugar seco, mas há uma promessa que as flores nasceriam no deserto, e Israel exporta flores plantadas no deserto, porque eles têm um sistema de irrigação que há vida no deserto. Ou seja, quem é que dá essa sabedoria? Porque é um povo inteligente? Não é apenas por isso, mas está escrito lá em Isaías capítulo 29, que Deus dá conselho ao agricultor, Deus dá sabedoria, como ele deve plantar. Então eu estou querendo que você viva o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo de número 5, que se alguém tem falta de sabedoria,
Peça a Deus que a todos dá. Queridos, no nome de Jesus, eu sei que muita coisa pode estar talvez destruída e invadida, como eu tenho dito nessa semana, no jardim da sua casa, mas o Senhor, Ele é poderoso para te dar sabedoria, em conformidade com o que está escrito no livro de Isaías, para dar a você essa competência agricultora, essa competência. Eu quero que você atente para esse detalhe. Eu vou até abrir aqui, que é para ficar mais fácil e embasar o que eu estou falando aqui, no capítulo 28, se eu não me engano, isso, pronto, é isso mesmo. No capítulo 28, a Bíblia fala assim, olha, faz uma pergunta, né? No versículo 23, inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Verso 24, porventura lavra todo dia o lavrador para semear, ou todo dia sulca a terra e a esterroa? Depois ele vai dizer que não, que ele faz coisas diferentes. E lá no versículo de número 28 diz, acaso é esmiuçado o cereal? Não, o lavrador nem sempre está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Agora o versículo 29, também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Ou seja, o texto de Isaías capítulo 28, ele vai nos dizer que o agricultor não está fazendo sempre a mesma coisa todos os dias, porque o Senhor o aconselha. Então, pare nesse momento. Enquanto eu estou falando com você, fala, Deus me dá sabedoria, porque eu estou me recandidatando a ser um agricultor na minha casa, a ser um jardineiro na minha casa, uma jardineira na minha casa, vivenciando esse primeiro pilar, esse primeiro aspecto do compromisso. Cultivar. O que é cultivar? Promover condições para o nascimento. No nome do Senhor Jesus. Se isso já foi o suficiente para você aprender alguma coisa, joga o teu like aí, tá? Compartilha aí, fala, você precisa ouvir isso. Tem muita gente que está fazendo sempre as mesmas coisas dentro de casa. E quem faz as mesmas coisas sempre colherá os mesmos resultados. Então é importante que você entenda que Deus, ele é poderoso em conselho. Ele quer aconselhar você, porque ele deu a primeira profissão. A primeira profissão do ser humano foi ser um cultivador, um jardineiro. Você é capaz, essa essência ainda está dentro de você. Não se esqueça que quando Adão foi criado, ele foi criado como jardineiro. E quando Jesus ressuscita, Maria o confundiu com o jardineiro, porque ele estava lá dentro daquele lugar, não dentro do túmulo, mas estava no jardim do túmulo, porque o túmulo ficava dentro de um jardim. Então, o homem pereceu no jardim, mas o homem perfeito foi ressuscitado no jardim. Então, aquele que ressuscitou no jardim é poderoso para te dar sabedoria, para você cultivar. Em síntese, promover condições para o nascimento. Quero declarar uma palavra profética sobre a tua vida. Vai nascer muita coisa boa na sua casa. Vai nascer muita coisa boa no seu casamento. Vai nascer muita coisa boa na sua família, como resultado do conselho sábio de Deus, que encontrou em você um agricultor, uma agricultora, um jardineiro, uma jardineira em nome de Jesus. Amém? Segundo e último aspecto, guardar. Deus falou, cultiva. Não foi que Deus falou? Vai lá e cultiva a terra, ou lavra a terra. A Bíblia vai usar também essa expressão. Você pode ter essas expressões de acordo com a versão que você estiver lendo. Mas ele falou, vai lá, cultiva a terra, sabe? Lavra a terra. Mas em segundo lugar ele falou, guarde a terra. Gente, guardar, assim como cultivar é promover condições para o nascimento, guardar é proteger e preservar de qualquer perigo. Proteger e preservar em qualquer perigo. Há 3 designações para essa palavra guardar. Primeira designação da palavra guardar. Anote aí, que é o segundo aspecto do compromisso, que é proteger. Ok? Seja alguém que proteja a moral da sua família. Não faça com que a vida do seu casamento seja conhecida no gabinete antes de ser conhecida no altar.
Não faça com que pessoas que simplesmente até oram por você, e isso é importante, sejam sabedoras de muita coisa que acontece na sua casa, sem que antes aquilo tenha passado pelo altar. Proteja a sua casa. Proteger seus filhos, queridos, proteger seu casamento, proteger seu marido, proteger sua esposa, não é ficar do lado de atitudes erradas que eles tomam. Proteger, querido, é estar incessantemente em oração, observando se algumas coisas sorrateiras e rasteiras, como a serpente, não estão entrando sutilmente, envenenando o comportamento, envenenando emoções. Observe isso, proteja desses perigos eminentes que querem invadir e quem sabe talvez já até tenha invadido. Mas há uma outra designação para a palavra proteger. Eu estou falando ainda de guardar, ok? Guardar significa proteger, mas além de guardar significar proteger, também anote aí, guardar significa pôr em lugar especial. Pôr em lugar especial. Anotou? Pôr em lugar especial. Só para arrumar na sua cabeça. Eu estou falando aqui do aspecto do compromisso. E compromisso, ele é duplo. Cultivar e guardar. Cultivar significa promover condições para o nascimento. Já falamos sobre isso. Agora eu estou falando sobre guardar. E guardar tem duas designações. Primeiro é proteger. Já falei. Proteger de qualquer perigo. Mas também é preservar. Também é pôr em lugar especial. O que está guardado está posto em lugar especial. Tudo que está posto em lugar especial não é esquecido, querido. Não é esquecido. E nós precisamos entender o seguinte, por isso que a Bíblia diz no Salmo 119, guardei ou escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu pus em lugar especial. O coração é o intérprete das coisas espirituais. É com o coração que nós compreendemos Deus, é com o coração que nós nos endurecemos com relação a Ele. Então, quando você fala de guardar, você fala tanto de proteger, quanto você fala de pôr em lugar especial, como você fala de preservar de qualquer perigo, ok? Cabecinha arrumada? Então vamos lá. Guardar tem a ver com proteger de qualquer perigo, de pôr em lugar especial e preservar. Como eu já falei num vídeo anterior, a preservação tem a ver com a manutenção da característica. Tudo que é preservado está mantido na característica original. Tudo que não é preservado perde a sua característica, aquilo para o qual foi criado. Deus tem um modelo de família, Deus tem uma família modelo, Deus tem algo que você precisa olhar, como já a gente falou na aula de ontem, para a imagem do alto, para que a gente tenha a nossa autoimagem bem definida. Mas não se esqueça, Deus não lida com lares que não têm compromisso. Como é que eu posso, pastor Marcos, discernir se eu estou tendo um compromisso ou não? Quando eu jogo a responsabilidade para o outro, quando eu entendo qual é o compromisso do outro e não consigo entender qual é o meu próprio compromisso. Você lembra quando Deus chamou Adão? O que foi que ele respondeu? Foi a mulher que tu me deste, não assumiu o compromisso. Deus fala com a mulher, o que a mulher fala? Foi a serpente, não assumiu o seu compromisso. Nós estamos sempre sem perceber que Deus, antes de efetuar o milagre da preservação daquela casa, chamou Adão e Eva para que eles cultivassem e guardassem. Me tolere repetir, cultivar, ou seja, promova condições para nascer o que você deseja e o que eu desejo que venha a nascer. Guarde, ou seja, proteja de qualquer perigo, preserve as características originais. Casamento é no modelo de Deus, queridos. Eu costumo dizer, a gente vai estudar sobre isso aqui numa dessas aulas, que Deus, ele não tem modelos de família, Deus tem família modelo. E Deus estabeleceu a família lá no Éden para que a gente preserve as características dela. Eu acredito que algum de vocês que estão me vendo e me ouvindo aqui saiba quantas descaracterizações aconteceram em muitos casamentos, quem sabe na sua própria casa. Porque quando uma serpente morde alguém e envenena,
Nem sempre a pessoa cai instantaneamente morta, mas às vezes vai se contorcendo, às vezes a fisionomia, por causa do incômodo, da indisposição física, o rosto vai se contorcendo, o corpo já não está andando mais como estava andando, tudo como resultado de um envenenamento gradativo que vai disfuncionando, me permita essa expressão, a nossa maneira de ser. Mas quando os jardineiros são restaurados por aquele jardineiro que foi ressuscitado ao terceiro dia, lá no jardim do Getsemane, nós podemos entender que é possível recuperarmos um jardim que seja Gã, protegido, um jardim que seja Éden, lugar de delícia, por causa dos jardineiros que se comprometeram dizendo: Deus, eu quero cultivar. O que é que eu preciso fazer? Dá trabalho, querido. Cultivar a terra não é fácil. Muitas das vezes você vai ter que pegar numa enxada do esforço humano e cavar alguns solos endurecidos e encontrar lá dentro dele alguns lixos que você não sabia que estavam enterrados porque você resolveu pôr uma pedra sobre o assunto. Quem sabe você vai cultivar a terra e vai descobrir que no coração do seu cônjuge ou dos seus filhos existem algumas coisas que estão embrutecidas debaixo dos lixos existenciais, que estão com uma aparência de coisa boa, mas só Deus sabe o que está lá dentro. Cultivar não é fácil. Cultivar é lidar com solos que muitas das vezes demoram a frutificar. Cultivar, muitas das vezes, é lidar com solos que às vezes resistem às nossas enxadadas, às nossas pasadas, porque está embrutecido pelos rigores do tempo. Quem sabe você está cansado de cavar, mas a Bíblia diz, no livro de Isaías, que Deus, ele revigora a força daquele que não tem nenhum vigor, queridos. Que os que esperam no Senhor renovam suas forças e voam com asas como águia. Eu creio que Deus vai restaurar as suas forças para que você seja um agricultor dentro da sua casa. E não somente isso. Lembra-se que eu falei no primeiro capítulo que Deus quer que nós sejamos como Ele. Então eu estou falando aqui sobre cultivar e guardar. Cultivar, eu preciso ser como Jesus. E para guardar, eu preciso ser como Deus, que diz o Salmo 121, é o guarda de Israel, o guarda que não dorme, o guarda que não cochila, o guarda que não se cansa, o guarda que está sempre vigilante com aquilo que lhe é precioso. Sua família é preciosa, seu casamento é precioso, seus filhos são preciosos. Seja um guarda, seja um imitador do guarda de Israel. E você não está com a responsabilidade de guardar Israel, você está com a responsabilidade de guardar o seu jardim. É uma responsabilidade menor, porém exatamente do tamanho da sua capacidade. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que Deus dê graça a você, para que você possa não apenas estar vendo a sua casa sendo restaurada como um jardim belíssimo e prazeroso de se viver, mas também compartilhando esse vídeo aí com muita gente, trazendo mais gente para seguir a gente. E não se esqueça, amanhã às 7h30 nós vamos partir aí para o 4º capítulo, onde eu estarei trabalhando com você sobre o princípio do limite, hein? Olha só, como que a nossa casa sem limite pode se tornar uma casa desprotegida. Vai esperando-nos por aí. Eu aguardo você amanhã pela manhã. Graça e paz. Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus.